Meus amados e meus queridos irmãos, nós estamos de volta para trazermos mais um comentário da nossa Escola Bíblica Dominical. Já estamos na 13ª lição, a última lição desse trimestre, desse segundo trimestre do ano de 2021. Semana que vem, nós já vamos iniciar uma nossa nova revista, que é uma revista onde nós vamos comentar sobre a vida de Esté e de Ruth, mulheres aí que vão demonstrar através dos seus atos a sua vida de força e fé. Então nós vamos estudar no próximo trimestre, a partir da primeira lição, nós vamos estudar sobre essas duas mulheres que estão ou são encontradas aí nos livros históricos do Antigo Testamento. Na lição de hoje nós vamos comentar sobre a carta que Paulo enviara a Filemon. Essa é a última carta paulina, na organização do cânon sagrado. Então nós vamos comentar a lição de número 13 com base em todo o conteúdo desta pequena carta. É a menor carta que Paulo escrevera aí no seu ministério. A gente vai perceber que nessa lição de hoje nós vamos aprender. A palavra-chave aqui da carta é perdão. E essa lição ela vai nos instruir para que a gente venha sair bem instruído acerca do perdão, acerca da amizade, acerca da boa cortesia cristã. Essa carta que nós vamos examinar hoje é uma carta diferente das demais, porque é uma carta onde ela é pessoal, de cunho pessoal de Paulo, direcionada à casa e à família de Filemon. E a gente vai perceber que essa carta ela não é doutrinária, ela não tem doutrina, mas é uma carta que ela é na sua grande, vamos dizer, na sua grande maioria do seu conteúdo é instruções, como um cristão deve, vamos dizer, que reagir diante das dificuldades ou das lutas encontradas no dia a dia com sabedoria. Aqui a gente vai aprender que o apóstolo Paulo ele vai enviar essa carta a 4 pessoas, por nomes, que vai ser Filemon, que é o pai, a filha, que é a esposa, e o filho, que é Arquipo. E também vai aparecer o nome de Onésimo. Então esses 4 personagens eles são conhecidos como o esposo e pai, que era Filemon, a mãe e esposa de Filemon, o filho e o escravo. Então é um assunto muito pessoal que Paulo vai escrever essa carta recomendando para que Filemon recebesse na sua casa de volta o seu escravo que tinha fugido, que tinha causado um dano. E a gente percebe que esse escravo, ele vai fugir da casa do seu senhor, levando consigo algumas coisas que pertenciam ao seu senhor. Então ele vai fugir para a capital do Império Romano, que é para Roma, e quando chega lá, a Bíblia não relata qual foi, vamos dizer, que o delito que ele cometera, mas ele é encontrado na prisão. E lá na prisão, onde ele vai ser colocado, já está o apóstolo Paulo e Epáfras. Quem é Epáfras? Epáfras foi o fundador da igreja de Colossos, da igreja que era habitada ou que, vamos dizer, que era hospedada na casa de Filemon. E Arquipo era o pastor da igreja, o filho de Filemon, que era o pastor congregacional dessa igreja. Então essa igreja, ela foi inaugurada ou instituída por meio de Epáfras. O fundador foi Epáfras e esse se encontra em Roma. Então, quando ele está ali na cadeia com Paulo, a gente vai perceber que quando o escravo chega sendo preso, conduzido, Epáfras logo vai conhecer e vai dizer a Paulo: olha, esse aí é escravo de Filemon, lá de Colossos. E é onde Paulo vai se aproximar desse escravo, vai pregar o evangelho para ele vai se converter e ele vai ter um apreço muito grande, uma serventia, uma utilidade muito imensa
para o apóstolo Paulo. E é por isso que o apóstolo Paulo vai escrever essa carta, né, e enviar a Filemon. Vai enviar por quem? Por Tíquico, que era o emissário, na companhia do escravo Onésimo, que agora era irmão em Cristo. Então a gente vai ver que quando essa carta ela é enviada junto com mais 3 cartas, que é Filipenses, Colossenses e Efésios. Todas essas cartas elas foram escritas e datadas do ano 60 a 62 depois de Cristo. São conhecidas também como cartas da prisão, porque Paulo escrevera todas elas quando ele estava preso em Roma, nessa primeira prisão, onde ele passou 2 anos sob custódia aí de Roma. E a gente não pode fazer, deixar que alguém entenda errado acerca dessas prisões de Paulo, porque Paulo ele também vai escrever uma outra carta na sua segunda prisão, que é 2 Timóteo. Mas nessa primeira prisão foi escrito apenas essas cartas. Então o apóstolo Paulo, para a gente fazer aqui um esboço total da vida de Paulo e da mensagem, a gente precisa deixar bem claro para a nossa classe, como é a última lição, acerca dessas 3 cartas paulinas que foram estudadas, Gálatas, Efésios e agora Filemon, a gente precisa informar que Paulo escreveu 13 cartas no Novo Testamento. O Novo Testamento tem 21, 13 são de autoria paulinas, e dessas 13 nós estudamos 3. Então, antes de iniciarmos aqui, com base no nosso tema, eu preciso relembrar ou trazer à memória dos irmãos o que a gente tratou nas lições passadas. Desde a primeira lição, com base na carta aos Gálatas, Paulo vem mostrando com clareza, com bastante nitidez, acerca de todas as pessoas que estão em Cristo. Ou seja, todas elas estão no mesmo nível. E o que Paulo queria deixar bem claro era que diante da espiritualidade não há pequeno e nem grande, não há gentil e nem judeu, não há escravo e nem livre. Todos são iguais diante de Deus. Todos nós precisamos entender isso. E às vezes tem pessoas que acham que por ocupar algum cargo na igreja, ou quem sabe até mesmo por desfrutar vamos dizer que de um lugar de excelência em uma congregação, pode achar que é mais chegado de Deus, tem mais liberdade para buscar e para Deus lhe ouvir. E na verdade não é isso. Que a gente vai aprender aqui, que não obstante nós sermos senhor ou sermos escravos, diante de Deus nós temos a mesma autoridade, porque nós estamos em Cristo. Não é com base no que nós somos, mas é com base na justiça de Cristo. Então todos são iguais, não há essa distinção, porque Deus não faz acepção de pessoas. E é isso que a gente precisa deixar bem claro, porque em todo esse estudo, nessas 13 lições, o que a gente aprendeu foi sobre isso. Então, partindo dessa introdução da carta, a gente precisa entender que Paulo ele vai ensinar aqui Filemon a continuar prosseguindo naquilo que ele já fazia, que era uma pessoa piedosa. Filemon era uma pessoa piedosa que hospedava bem na sua casa a igreja de Deus. Era um homem que estava sempre com as portas abertas em prol do reino de Deus. E aqui ele vai ter mais uma oportunidade de fazer o bem, de demonstrar que era um homem de Deus, que era um escolhido de Deus. E aqui o apóstolo Paulo vai impulsioná-lo, ele a liberar o perdão. E a gente vai ver que Paulo aqui, ele vai agir com muita sabedoria, porque ele não vai forçar Filemon a fazer tal coisa, mas ele vai cativar Filemon. Ele vai mostrar o que Filemon tem que fazer. E Filemon, como um homem obediente, ele vai fazer muito mais além. Isso era a expectativa de Paulo, que Filemon não fizesse apenas o que ele estava pedindo, mas que ele fizesse muito mais além disso. E a estratégia de Paulo Paulo sabia que Filemon ele poderia ser, quem sabe, aconselhado por sua mulher ou pelo seu filho, com relação à recepção a Onésimo.
Então o apóstolo Paulo, ele vai, quando escreve na introdução da carta, ele vai citar o nome da esposa, Áfia, e do filho, para que eles o ajudassem, seu pai, continuar, né, sendo uma pessoa amorosa, sendo uma pessoa generosa, sendo uma pessoa entregue, né, nas mãos da graça de Deus, como o seu próprio nome significa. Uma pessoa bondosa, uma pessoa amiga. Então a gente vai ver que esse investimento que Paulo faz na vida desse escravo, Onésimo, vai valer a pena, porque a gente vai encontrar em algumas tradições que fala acerca da igreja primitiva, que esse escravo, mais tarde, ele vem se tornar ser um grande pastor. Ele vem se tornar ser pastor da igreja de Bereia. E a gente vai perceber que esse investimento que Paulo faz na vida desse seu filho espiritual vale muito a pena, porque Deus tem um propósito de agir através dele. E essa prova que a gente encontra aqui nessa carta, de que Deus não faz acepção de pessoas, ela ainda é válida para os nossos dias. Ela ainda tem a sua consistência vívida para os nossos dias. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não escolhe pessoas com base nos méritos delas, mas Deus, ele escolhe as pequenas coisas, as coisas desprezíveis, para confundir aquelas que são grandes. Então, partindo aqui de todas essas informações, antes de introduzir aqui ao nosso texto, né, que vai servir de base, e o nosso tema, eu ainda quero esclarecer para os irmãos, antes de entrar na lição, examinar o contexto onde essa carta foi escrita. A gente precisa lembrar que a questão da escravidão era algo normal nesse período aqui do Império Romano. A história vai dizer que havia pelo menos 6 milhões de escravos em todo o Império Romano. 6 milhões. 90% da população de Roma, da Itália, do primeiro século, na época que essa carta foi escrita, 90% eram escravos. Quem eram os escravos? Os escravos eram pessoas que nasceram escravo ou pessoas que foram levadas, né, da sua terra, trazidas da sua terra para o Império Romano, né, como, vamos dizer que um troféu de conquista. Né? Os romanos chegavam, invadiam uma determinada região e trazia, né, esses despojos, e trazia essas pessoas. Então, esses se tornavam escravos. Uma outra forma da pessoa se tornar escravo era quando o pai vendia ou empenhorava o filho como escravo, ou até mesmo se dava, né, para pagar uma determinada dívida. Então essa era a forma da pessoa ser um escravo. Então a questão da escravidão era algo normal nessa época. E o que a gente tem que entender é que nem Cristo combateu, nem Paulo confrontou e nem motivou nenhum motim contra a escravidão. Porque o propósito de Cristo não era esse. O propósito de Cristo era vir como ovelha, e dar a sua vida em prol da humanidade, libertar a humanidade do pecado, da condenação do pecado. O apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta aqui, a gente percebe que ele lança um ataque interno à questão da escravidão. Porque quando Paulo chega e prega o evangelho para o senhor de escravo e para o escravo, a gente percebe que o relacionamento de um senhor para um escravo muda. Já não é o mesmo, mas já são de irmãos. Ou seja, aquela barreira da escravidão, ela é cessada, ela cai por terra. Porque a gente vê que o cristianismo, ele tem essa fundamentação de tornar todos no mesmo nível na vida cristã. Então a gente percebe que o evangelho, ele é uma bênção, né, na vida de todas as pessoas que o aceitam. Então a gente precisa entender que essa carta, ela contém 25 versículos e ela é dividida pelo menos em 4 partes. A primeira parte que eu quero apresentar aqui, fiz um esboço, a primeira é a introdução, que vai do versículo 1 até o versículo 3. A segunda parte, do versículo 4
até o versículo 7, vai falar sobre o caráter de Filemon, onde Paulo vai apresentar o predicado moral de Filemon. Vai dizer que Filemon, ele era um homem que reanimava os corações dos cristãos, da igreja que era hospedada na sua casa. A terceira parte, do versículo 8 até o versículo 21, é onde Paulo ele vai interceder a favor do seu filho Onésimo. Ele vai recomendar ali a Filemon que receba o seu filho espiritual, como o seu próprio coração. E a última parte é a conclusão, que vai do versículo 22 ao 25. Então essa carta ela tem esse esquema dividido nessas 4 partes. Então a palavra-chave ou a tônica dessa carta é o perdão. É o perdão que Filemon vai dispensar sobre Onésimo. E aplicando isso para os nossos dias, nós precisamos entender que o que Paulo faz em interceder por um escravo diante do seu Senhor é o que Cristo fez por toda a humanidade. Cristo ele intercedeu por todos, e disse que se alguém tivesse devendo algo mais, era para colocar na conta dele. Então, essa carta, ela é literalmente uma simbologia do que Cristo fez pela humanidade. Então, a gente precisa entender e deixar isso bem claro. Então, essa carta ela tem um valor incalculável. Não podemos calcular o valor das instruções contidas nessa carta, porque vai falar acerca da justiça prática. Isso a gente vai ver que essa carta ela vai se prender falando sobre essa justiça na aplicação, no dia a dia, como a justiça ela é aplicada. Nós vamos aprender sobre a fraternidade cristã, que existe e pode existir entre um senhor e um escravo. Também a gente vai aprender sobre a cortesia cristã. E por último, sobre a lei do amor. Então essas são as instruções que nós vamos aprender nessa carta através dessa lição de número 13. Então o tema da lição, restaurando relações quebradas. E já antes de passar ao textual, eu quero apresentar os objetivos específicos. Vamos aos nossos objetivos. O primeiro, promover restauração dos relacionamentos através do perdão. Segundo, observar o poder transformador da conversão. E o terceiro, demonstrar o padrão bíblico de amor cristão e hospitalidade. Então esses são os 3 objetivos aí que nós vamos trabalhar nessa lição. Lembrando aos irmãos que tem a oportunidade de estar sempre inteirando, ou fazendo aí, vamos dizer que uma interação mais aprofundada, através da leitura de todo o conteúdo dessa carta. Então não vá para a sua escola bíblica, para a sua sala de aula, sem antes estar meditando em toda a leitura dessa carta, porque se assim você fizer, vai muito lhe ajudar a sua compreensão. O texto áureo se encontra no versículo 10, que diz: sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Perceba que o versículo 10 é onde Paulo ele vai fazer uma solicitação a Filemon, pedindo a Filemon que esse assim receba o seu ex-escravo, que agora deve ser considerado como irmão na fé, como filho também, porque o apóstolo Paulo vai dizer que ele, ao receber Onésimo, vai estar recebendo o próprio apóstolo Paulo. Ou seja, Onésimo está levando e compartilhando o coração do apóstolo Paulo. Então a gente entende que essa solicitação feita a Filemon é em favor de Onésimo, e ela só tem um objetivo, de que Filemon, agora recebendo Onésimo, o trate como um cristão, uma nova criatura. E a gente precisa entender que o apóstolo Paulo aqui ele não está solicitando que
Filemon viesse a dar uma carta de alforria, né, a Onésimo. Mas a gente entende que ele quer que Filemon receba como um santo, receba como um crente. E a gente vai ver que Filemon ele vai fazer muito mais além do que essa solicitação está requerendo dele. A nossa verdade prática diz: a ação do Evangelho promove mudanças, tanto no campo espiritual como na vida diária do pecador arrependido e salvo. Então perceba que a nossa verdade prática diz que a ação que o Evangelho promove é mudanças de todas as áreas da vida do ser humano, em todas as áreas da vida daquele que recebe essas boas novas. Há uma alteração, há uma mudança por completo, porque o Evangelho é essa ação que promove essas mudanças partindo do interior, de todas as pessoas, porque a gente entende que o Evangelho dentro de nós ele gera uma nova natureza, e todo cristão ele tem que ser movido por essa nova natureza que é a natureza espiritual. Então por isso que existe mudança. Então se você conhece alguma pessoa que diz que aceitou o Evangelho, mas que não tem nenhuma mudança, é porque dentro dessa pessoa não foi gerada essa natureza espiritual. Então quando essa natureza ela é gerada, há essas mudanças. Vamos apresentar agora todo o nosso esboço, da lição. Primeiro ponto, nós vamos falar sobre cultive bom relacionamento. O segundo, comece pelas virtudes. E o terceiro, seja um pacificador. Agora vamos à nossa introdução que diz: Filemon é uma carta em toda a expressão da palavra, apesar de ser o mais conciso entre os escritos paulinos, traz no seu bojo uma mensagem profundamente edificante, pois fala de um dos gestos mais significantes do Evangelho, o perdão. Faz também uma demonstração prática do poder transformador de Cristo na vida do homem pecador. Os personagens principais são o apóstolo Paulo, Filemon, Onésimo, e teremos grandes aprendizados nessa minúscula carta. Então, a nossa introdução ela está inteirando aquilo que a gente falou a princípio, de que essa carta ela é a menor que Paulo já escrevera. Ela não tem um objetivo doutrinário, mas um objetivo instrutivo, traz instrução acerca de perdão, de relacionamentos, acerca aí da boa cortesia cristã. E a gente vai ver que Meyer Pirme, um grande teólogo assembleiano que já dorme no Senhor, ele chamava essa carta de a Epístola da Cortesia Cristã. Ele, através de todo esse conteúdo, ele a intitulava, que era aí uma epístola de cortesia cristã. E a gente concorda e entende que essa carta ela precisa ser destacada duas verdades. A primeira verdade é que os cristãos ele devem demonstrar amor uns para com os outros e procurar perdoar mutuamente uns aos outros. Então, quando a gente aprende essa primeira verdade, a gente agora está preparado para aplicar a segunda verdade encontrada nessa carta. E a segunda é a obediência cristã ser espontânea e não forçada. Essas as duas verdades que nós vamos trabalhar nessa videoaula. Acerca do amor cristão para com os outros, aplicada através do perdão, e a segunda é acerca aí da obediência, que tem que ser uma obediência espontânea e não forçada. Porque quando é espontânea, a gente entende que é o Espírito Santo que motiva. Agora, quando é forçado, Deus não recebe, porque essa motivação ela está sendo deturbada, está sendo errada. Então, tudo que nós venhamos a fazer para Deus tem que ser de uma forma espontânea e não forçada. Vamos passar agora ao nosso primeiro ponto da lição, que fala: cultive bom relacionamento. Nesse ponto, a gente vai aprender no primeiro tópico
a seguinte expressão: Paulo, prisioneiro de Cristo. E a gente já até comentou sobre esse tópico em outras videoaulas, onde a gente informava que Paulo ele não se considerava um prisioneiro, né, do Império Romano, mas ele se considerava um prisioneiro de Cristo. Ele se colocou aqui como prisioneiro do Evangelho, ou seja, ele estava limitado, porque ele se considerava esse prisioneiro, ele se considerava essa pessoa que dependia em todas as esferas da sua vida, da esperança de estar agradando ao seu Senhor. Então o apóstolo Paulo aqui, ele entende que ele era prisioneiro, mas a palavra, o Evangelho, ele não estava algemado, ele não estava engessado. E a maior prova disso é que Filemon, quando recebe essa informação de que o seu escravo se torna agora seu irmão em Cristo, é porque Paulo tinha ganhado. E Paulo estava preso, mas estava falando de Jesus, estava evangelizando. Os homens poderiam colocar o apóstolo Paulo, quem sabe, nas algemas, quem sabe em uma cela, mas não poderiam colocar algemas e nem colocar dentro de uma cela as boas novas, o Evangelho. A gente entende que Paulo, o tempo que ele passou preso, ele passou servindo e contribuindo para o reino de Deus, através das escritas, através dos conselhos, através das vidas que ali o cercava. Ele falava de Jesus, porque ele entendia que ele, como prisioneiro de Cristo, a missão dele era essa, era anunciar as boas novas, era anunciar o Evangelho. Segundo tópico, trabalho de Filemon na igreja. Aqui nesse tópico nós vamos aprender que o apóstolo Paulo ele vai falar ou mostrar como é que Filemon era esse colaborador. Filemon, em toda a sua trajetória, apesar de que ele não é citado em nenhuma outra parte, do Novo Testamento, apenas aqui, mas aqui nós já temos informações suficientes para entender que esse colaborador, por nome Filemon, ele era uma pessoa dedicada, era uma pessoa íntegra, era uma pessoa de caráter. É tanto que o apóstolo Paulo vai elogiá-lo, vai reconhecer o seu trabalho árduo que ele fez em prol da igreja de Colossos. A sua dedicação, o seu esmero, a sua entrega para essa igreja local. E a gente entende que Filemon, como colaborador, tanto do apóstolo Paulo, como da sua comitiva, que era aí composta por Timóteo, por João Marcos, por Silas, e tantos outros, a gente entende que ele era conhecido, Filemon, porque ele era um bom colaborador. Ele era alguém que estava sempre disposto a fazer com que o Evangelho chegasse mais adiante, porque ele reconhecia que ele era fruto da responsabilidade e da vontade que Paulo tinha em evangelizar todo o Império Romano da sua época. E a gente entende que esse colaborador, a resposta ou a satisfação que ele demonstrava era através do seu serviço cristão, que ele fazia com excelência. E aqui ele é colocado em mais uma prova como cristão, de perdoar, de receber alguém que lhe tinha feito um dano. E a gente entende que ele, como colaborador, ele acabou vencendo, acabou contribuindo para que fosse forjado mais um ministro do Evangelho, como foi aí Onésimo, que se tornou pastor em Bereia. Terceiro tópico, a gente precisa comentar, célula missionária na casa. Esse era o terceiro ponto aqui, vamos dizer que positivo na vida de Filemon. Era uma célula na sua casa, ou seja, a igreja começou e engatinhava na sua casa. O seu filho era o pastor Arquipo e Árfia, a sua esposa, era que contribuía também para o bom andamento da obra de Deus. Se todos os cristãos da atualidade entendessem
que as suas casas, né, vamos dizer que uma extensão da igreja, a gente via que a fé cristã ela estava mais robusta, ela, vamos dizer que ela tinha mais aceitação, porque não era necessário mais a gente estar como muitas pessoas acreditam, que adulando as pessoas para aceitar Jesus. Então a gente percebe que quando nós falhamos nesse quesito, de que a nossa casa ela é um espelho da igreja, uma mini agência, para a igreja fica mais difícil. Então a gente aprende isso através dos nossos dias atuais, onde a gente vê que saiu de cena dos lares cristãos, culto doméstico, ensino da palavra, oração, então tudo isso tem sumido dos lares e isso vai refletir na igreja local. Então aqui a gente aprende que Filemão e a sua casa, a sua esposa, seu filho e todos os seus ali que viviam aos seus arredores, eles eram bem-sucedidos porque eles entendiam que a sua casa tinha que ser uma célula, tinha que ser um lugar de crescimento e de divulgação aí das coisas de Deus, do Evangelho de Deus. O segundo ponto da nossa lição, comece pelas virtudes. Aqui, nesse segundo ponto, o primeiro tópico vai falar amor e fé de Filemão, que é com base no versículo 5, onde o apóstolo Paulo ele vai falar ou discorrer um pouquinho sobre o amor de Filemão e acerca da sua fé. É onde Paulo vai dizer que o próprio apóstolo Paulo, como Timóteo, toda a sua comitiva estavam cientes, de que o amor e a fé desse colaborador, Filemão, era uma fé, era um amor, que vamos dizer que autêntico, não tinha nenhuma dúvida acerca da fé que ele professava, acerca do amor que ele tinha para com todos ali que estavam ao seu redor. Então a gente entende que todo bom líder, ele tem que ter essas características de Filemão. Ele tem que ser uma pessoa amorosa e uma pessoa cheia de fé, porque se assim não for, essa pessoa ela terá dificuldades, ou ela não alcançará a excelência, ou ela nunca será perfeita, nunca alcançará esse padrão de perfeição na liderança. Segundo tópico, trabalho de Filemão na igreja. Nesse tópico a gente vai ver o que Filemão fez e como ele fazia, para alcançar, vamos dizer que esse nível de excelência, de amor e fé. Aqui a base é o versículo 7 que diz: pois irmãos, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Perceba que o que o apóstolo Paulo está relatando aqui acerca de Filemão é de que esse homem, ele reanimava os corações que estavam desfalecidos na fé. Os corações que estavam desanimados, ele ia lá, levava uma palavra e essa pessoa começava a caminhar de novo na vida cristã. Essa pessoa que estava estacionada sem força nenhuma, depois que era visitada ou acompanhada por Filemão, essa pessoa voltava a ter vida, voltava a ter esperança, voltava a ter fé, voltava a professar. E é isso que o apóstolo Paulo vai dizer acerca do trabalho de Filemão, que era um trabalho muito importante, de reavivar a esperança no coração dos crentes em Colossos, que era de reanimar os corações dele. E o apóstolo Paulo vai usar essa palavra dizendo: olha, cumpre aí essa solicitação que te fiz acerca do meu filho espiritual, Onésimo, e tu estará reanimando o meu coração, porque eu sei que tu é bom nesse trabalho de reanimar o coração dos irmãos. Então aproveita e reanima o meu, fazendo isso aí que eu estou solicitando. Então a gente percebe que o trabalho desse homem de Deus, por nome Filemão, ele era conhecido, por Paulo e por toda a igreja aí que era o que estava instalado na sua casa. Terceiro tópico, pedindo em nome do amor. Aqui a gente vai ver que a solicitação do apóstolo Paulo
ela é unicamente com base no amor. Versículo 9 diz: prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que o que sou, Paulo, velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Perceba que o apelo que o apóstolo Paulo faz, na intercessão que ele vai fazer por Onésimo, é interessante que ele não vai usar os seus predicados, mas ele vai em nome do amor cristão. É como se ele dissesse a Filemão: olha, Filemão, você foi amado por Deus, então você está diante de uma oportunidade de demonstrar que você também tem que amar. Você foi perdoado por Deus, então está no momento que você tem que demonstrar perdão também. É como se Paulo estivesse dizendo: olha, assim como Deus, ele agiu com benevolência a seu favor e a sua casa, está na hora de você demonstrar isso. Você reconhece isso através das suas atitudes. E a atitude é: recebe Onésimo como meu filho espiritual, como meu próprio coração. E é isso que a gente precisa entender do que se trata nesse tópico. O terceiro ponto da lição: seja um pacificador. Nesse terceiro ponto, o primeiro tópico fala um escravo livre em Cristo. Com base no versículo 11, a gente vai ver que o apóstolo Paulo ele vai interceder por Onésimo, dizendo a Filemão: olha, antes, no passado, ontem, ele era inútil a ti. Tinha um nome de útil, mas era inútil. Hoje, ele é útil. Hoje ele faz jus ao nome. O nome de Onésimo significa útil. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo: hoje, no presente, ele é útil para mim e a ti também. Então, aquilo que era inútil hoje é útil. Ou seja, porque hoje ele não é considerado para mim e nem deve ser considerado por ti um escravo, mas um homem livre, livre da condenação do pecado, livre da escravidão espiritual. Esse homem hoje ele tem alegria porque ele foi liberto. E o tópico diz: um escravo livre em Cristo. E é interessante, aonde a gente já deu uma pincelada, que quando se trata dessa questão da escravidão, aceitar Jesus e se tornar nova criatura não significa dizer que nós estamos imunes às responsabilidades sociais quando nós estamos, quem sabe, debaixo de alguma autoridade. Por exemplo, cometemos alguma coisa antes de aceitar Jesus. Depois que aceitamos Jesus, nós temos que pagar essa consequência diante da lei dos homens, para que assim Cristo venha ser glorificado. E é exatamente por esse motivo que o apóstolo Paulo manda de volta Onésimo, porque havia uma lei romana que condenava um escravo que fugia do seu senhor. E ninguém podia dar abrigo a esse escravo, porque se desse, tinha que pagar em dobro o que esse escravo tinha lesionado o seu senhor. E tinha que mandar de volta. Logo que soubesse que era escravo fugitivo, tinha que mandar de volta e entregar para o seu senhor. E quando chegasse lá, esse seu senhor punia. Às vezes batia, às vezes podia até matar, porque eles não consideravam escravos. Os senhores, antigamente, do Império Romano, eles consideravam o escravo como uma ferramenta viva. E por isso, não tinha nenhum valor para eles. Sempre que eles queriam punir, eles puniam e não tinha nenhuma lei que protegesse. E o que a gente aprende nesse tópico é que o apóstolo Paulo ele está fazendo tudo de acordo com a lei. Ele está mandando de volta, mas está ao mesmo tempo solicitando perdão. Que Filemão perdoasse, não viesse agora a punir o escravo Onésimo, mas que recebesse como irmão. Mas ele se tornaria sendo escravo. Ele não deixaria de ser escravo dele, ele continuaria sendo escravo, a menos que Filemão quisesse daí a sua liberdade. Mas a gente vai ver que isso mais na frente vai acontecer. Vamos agora passar para o tópico de número 2, que fala pacificação entre Filemão e Onésimo. Aqui nesse tópico a gente vai ver
que essa pacificação ela só se tornou possível entre Onésimo, o Senhor, Onésimo, o escravo, e Filemão, o Senhor, por intermédio dessa intercessão paulina. Se não fosse Paulo intercedendo, não tinha como haver essa paz, essa pacificação entre os dois. Então a gente precisa entender que Paulo aqui, ele é um retrato de Cristo, é um intermediador, vamos dizer que é um mediador entre os homens, a humanidade e Deus. Cristo é esse mediador. O apóstolo Paulo aqui, ele é um mediador entre Onésimo e entre Filemão. Quando a gente olha para isso e aplica na nossa salvação, a gente entende que se não fosse Cristo, nada nós seríamos. Ainda hoje, nós continuaríamos sendo condenados e vivendo debaixo dessa condenação adâmica, dessa condenação do pecado. Então, Cristo, ele foi esse mediador e libertador. Da mesma forma que o apóstolo Paulo vai mostrar para Filemão que ele precisa se encarregar de perdoar a Onésimo. Vamos passar para o terceiro tópico que fala pedido final e bênção. Aqui é a última parte da carta, que é do versículo 21 ao versículo 25, aonde o apóstolo Paulo ele vai falar sobre esse pedido. Ele diz: certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo. Então perceba que nesse versículo a gente entende que a tônica do versículo é a palavra obediência. Vida cristã sem obediência não está completa. Vida cristã sem obediência está incompleta. Então a gente precisa entender que todo cristão ele deve ser obediente, primeiro a Deus, obedecendo a Deus acima de todas as coisas. E quando nós demonstramos essa lição de obediência, nós estamos enquadrados no parâmetro do Evangelho, da Palavra de Deus. Agora, quando alguém não obedece, esse alguém, ele está devendo, ele está falhando na sua vida cristã. Então, nós também somos exortados aqui nesse tópico a sermos pessoas obedientes, a sermos pessoas que reconhecemos que precisamos a cada dia mais melhorar mais no quesito obediência. Porque tem pessoas que têm dificuldade em obedecer. Uns vão retrucar, outros não vão aceitar. Sempre vai ter aqueles que vão se levantar contra a questão da obediência. E não é à toa que a palavra de Deus ela sempre vai nos instruir, nos direcionar a obediência. Quando se trata de filhos, a gente estudou a semana passada que a instrução para os filhos é: obedeça os vossos pais, para que se prolongue os vossos dias sobre a terra. Então, com relação aos servos, ainda é a mesma instrução da semana passada, é que os servos obedeçam tudo aí os seus patrões. Então, a gente precisa entender que esse quesito obediência, ele não tem que ser visto somente, quem sabe, diante da perspectiva entre nós e Deus, mas também dos nossos semelhantes. Nós devemos entender que esse princípio de obediência, ele é imutável. Ele é algo que não é transitório, mas ele é algo que vai permanecer, que vai gerar frutos. Então nós, como cristãos, precisamos entender que nós precisamos, todos os dias, aprender a obedecer, para que assim Deus ele seja louvado na nossa vida. Antes de concluir, eu quero só ler a aplicação pessoal que diz: quando alcançados e transformados pelo Evangelho de Cristo, podemos passar a vivê-los de forma plena, valorizando mais pessoas que coisas, e sendo mais que aquilo que se possui, e assim sempre atuando como pacificadores de relacionamentos, fazer avançar o reino de Deus.